Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Evangelho de São Lucas, o capítulo 2, a partir do verso 4. Antes da leitura, nós vamos ler um breve relato que mostra que a vida, ela é uma missão. Que você, eu, não viemos ao mundo por acaso. Você não é produto do acaso. Você tem valor para Deus e Deus tem um propósito para você. E nós vamos ver o exemplo de um casal que demonstrou que é possível servir a Deus de todo o coração. E Deus dirige, protege e dá força sobre as circunstâncias mais diversas, mais opostas. Nós vamos ver que a vida é muito mais do que respirar e comer. A vida é uma missão. Versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós vemos um breve relato do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que foi um drama. Houve um drama no nascimento de Cristo. Foi uma coisa gloriosa, mas ao mesmo tempo dramática. Às vezes nós não paramos para pensar que os fiéis do passado, eles não simplesmente diziam que eram crentes em Deus, a vida deles falava mais alto. Aqui nós vemos um homem, José, sua esposa, Maria, falando com a sua vida de uma maneira redundante, retumbante, gloriosa, mas de uma maneira dramática. Nós vemos aqui que Deus trata da melhor maneira possível os que desejam servir-lhe de todo o coração, fazendo de suas vidas uma missão. Eu quero que você grave isso. Eu disse e repito que Deus tratou José e Maria da melhor maneira possível. Mas quando eu leio o texto bíblico, nós lemos o contexto do capítulo 2 de Lucas, nós vemos que José e Maria eram muito pobres. Tanto é que quando eles foram apresentar a Cristo, eles levaram um par de rolinhas, eles não tinham dinheiro para comprar um carneirinho, um cordeirinho. Nós vemos que eles não tinham uma carruagem de rei para conduzi-los de Nazaré a Belém. Nós lemos na última parte do versículo 7, não havia lugar para eles na hospedaria. O único hotel de Belém estava lotado. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, não mede esforços para não esconder a realidade. Eles estavam na rua. Eles não tinham apoio de ninguém humano. E Maria, no 9º mês de gravidez completo. E já com as primeiras contrações e na rua. E aí eu digo que Deus tratou eles da melhor maneira possível e continua afirmando. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê que foi a melhor maneira. Mas vamos entender um pouquinho mais quem era José. José era um homem simples, dedicado ao seu trabalho, sabia quem ele era, sabia do seu papel. Ele sabia que deveria ser um homem de compromisso,
E por isso, ele estava se preparando para casar-se. José assumiu uma missão difícil, porque ele seria aquele que cuidaria do Salvador do mundo. E Deus se manifestou a ele em sonhos, dizendo: assume Maria, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. José assumiu uma missão que mudaria completamente a sua vida. Ele não se poupou, ele não, como muitos fazem, pede outro para fazer, ele não andou para trás. Deus falou a ele e ele aceitou. Eu assumo esse compromisso porque é da tua vontade. Nós vemos aqui que para realmente agradar a Deus, não temos apenas que proferir palavras que o exaltem, mas a nossa vida deve ser uma vida que mostre que nós temos um real compromisso com Deus. E aqui nós vemos na vida de José que ele se comprometeu, assumindo Maria, assumindo ser o padrasto de Cristo. E aqui o seu trabalho não ficava acima da vontade de Deus, a sua reputação não ficava acima da vontade de Deus, os comentários maldosos na sua cidade não o desanimaram de continuar o seu compromisso, porque agora ele tinha uma missão. Ele chegou ao ápice da sua vida, ao perceber que Deus tinha não somente dado a ele alguns anos nessa vida para ele ser um carpinteiro, mas ele seria aquele que protegeria a primeira professora de Cristo, que foi Maria, a mãe de Cristo, proteger e cuidar do Salvador do mundo, que encarnou-se para poder nos salvar. Ou seja, que missão! José é pouco destacado. Poucos mencionam a vida de José. Mas aqui nós vemos um grande homem. Um homem que não somente nasceu para viver alguns anos, ele tinha uma missão. Agora, por que ele tinha uma missão? Porque a vida dele, ele não tinha como dele. E a mesma coisa se diz de Maria. Maria não colocou sua reputação acima de sua missão. Maria não se importou com os comentários que falavam dela. Maria não se importou com o seu conforto. Maria não se importou em ser apenas alguém mais. Ela humildemente disse para o anjo: aqui está a serva do Senhor. Serva. Ela já não tinha vontade própria, a vontade de Deus era a vontade dela. E se nós olharmos, todos os homens que verdadeiramente amavam a Deus, não permitiam que ninguém e nem qualquer coisa se colocasse entre eles e Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, isso no capítulo 2, verso 20, ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que tanto me amou e se entregou por mim. Então veja que Paulo, ele já não era mais um homem comum, ele era um homem em que Cristo habitava nele. Então, ele não fazia mais o que queria, ele fazia o que Jesus queria. E nós vemos aqui que Jesus fazia parte da vida daquele casal, José e Maria. E isso fez uma diferença. Porque Maria poderia ter renunciado: não, eu não quero ser a mãe. Olha, Gabriel, o anjo que tinha dito a Maria, fala para Deus, escolhe outra. Eu não. De jeito nenhum. Escolhe outra. E José poderia ter dito: não, não quero casar com Maria, não. Não quero confusão para o meu lado. Deus, Ele chama homens e mulheres para compromisso. As pessoas que se comprometem com Deus, elas recebem o melhor de Deus. Compromisso, mas a maior parte do mundo não está querendo compromisso com Deus. E aqui nós vemos um exemplo de um casal que teve compromisso com Deus e por isso a vida deles se transformou numa missão. A missão que eles tinham era de cuidar e proteger o próprio Deus encarnado.
E eles o fizeram da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E por isso que Deus convida a cada um de nós hoje a meditarmos. A minha vida está sendo uma missão. A vida sua não está registrada na Bíblia. Talvez a sua vida nunca seja registrada em algum livro, em algum best-seller. Mas a Bíblia diz que existe um livro da vida onde está relatado o seu proceder. Se você coloca, como José e Maria, a sua vida nas mãos de Deus, de maneira que você não se preocupa com a sua reputação, e sim em agradar a Deus. Você não se preocupa mais nos comentários que vão falar de você, por você agora ser completamente de Cristo. Você não se preocupa mais com o que os outros pensam ou falam. Você se preocupa em estar fazendo a vontade de Deus. Nós temos que nos preocupar com Deus. Estou cumprindo a missão de Deus. A missão de José e Maria foram bem especificadas. E eles cumpriram com toda a fidelidade e dedicação. Elias, mas a pergunta ainda não foi respondida. Você disse que Deus tratou eles da melhor maneira possível. Então eu vou relatar. Ou seja, viajaram. Ou seja, não em carruagens reais. Ou seja, num animalzinho de carga. Uma grande distância. Eles estavam cansados, Maria no 9º mês de gravidez. E você que é mãe, você sabe muito bem disso, que é uma gravidez no 9º mês. Imagine você numa cidade desconhecida, sem amigos, sem a família, sem maternidade, sem uma casa para te acolher, e você recebeu a visita do anjo, o assistente imediato de Deus. O que passaria na sua cabeça, mãe? Gente, mas um anjo visitou a minha casa e agora eu vou ter o meu filho na rua. Vou ter o meu filho na rua. Já é angustiante para a mãe ir para a maternidade com as dores. Agora imagina você na rua e lembrando, mas o anjo disse que era o próprio Filho de Deus. E agora o pregador vem e fala que foi a melhor maneira que Deus tratou os seus servos. Digo, sabe por quê, queridos? Porque Deus trata os seus filhos de maneira que eles passem por situações em que o caráter seja lapidado, moldado. E não existe outra maneira a não ser, por vezes, passar por momentos em que você vai ter que depender exclusivamente de Deus. Agora, imagine se uma carruagem real levassem eles, construísse uma maternidade exclusiva em Belém para receber Maria. Que necessidade de fé! Que necessidade de confiança plena em Deus. Porque o pecado entrou no mundo foi por causa da desconfiança que os primeiros pais tiveram de Deus. Porque Satanás conseguiu dizer para Eva, olha, não é bom confiar demais em Deus, não seja exagerada. O que tem você comer? Do fruto. Então Eva permitiu que a sua confiança plena em Deus fosse quebrada. E Deus quer retirar o grande problema que tem na humanidade, que é a plena confiança em Deus. Então, os melhores servos de Deus passam por, às vezes, situações mais dramáticas do que aqueles que não são servos de Deus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, você vê José com 17 anos sendo traído pelos irmãos e jogado num poço sem água, e os irmãos se sentam para comer enquanto o garoto, cansado, com fome, está lá. E para piorar a situação, depois tiram ele e vendem o menino, separam o garoto do pai amado, Jacó. Então a gente vê um menino de 17 anos sendo tratado da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse permitido que isso acontecesse com José, ele continuaria mimado, continuaria meio exibidinho, meio vaidosinho. Não que ele fosse um garoto ruim, mas tinha muitas arestas a ser cortada. Então Deus tinha que deixar ele ir para um buraco, ir ser vendido, passar por momentos que o coração dilacerava. Mas depois de anos, nós vemos um homem forte, maduro,
líder, instrumento de Deus para salvar boa parte do mundo antigo, que melhor maneira Deus teria para tratar de José? Poderíamos citar vários outros exemplos citados na Bíblia. Mas aqui nós vemos José e Maria sendo usados por Deus. Todo homem, toda mulher que passarão pelos portões da cidade santa serão aqueles que foram bem tratados por Deus. E quando eu falo bem tratado, é a maneira que se precisa. Maneira que precisamos passar por algumas situações que o coração às vezes corta. Nós vemos que o próprio Salvador Jesus, o coração dele sangrou. Porque o nosso Salvador também, a vida dele era uma missão. E nós vemos no Evangelho Cristo sendo chamado de príncipe dos demônios. Nós vemos Jesus no Evangelho por várias vezes sendo agredido na sua própria cidade natal, por pouco não jogam ele de um despenhadeiro. Nós vemos o próprio Salvador passando por dramas, até chegar no Calvário. Então, eu queria dizer, principalmente para os jovens, aqui tem uma igreja com bastante jovens, a sua vida deve ser uma missão. Deus chama, especialmente os jovens, para que tenham não somente uma vida boa, feliz e agradável, mas que seja uma vida de missão. Que a sua vida seja uma missão, que a sua vida tenha um objetivo específico de contribuir para que a obra de Deus avance e de que a sociedade receba um benefício que ainda não recebeu, por causa que eu e você talvez ainda não nos amoldamos ao que Deus quer. Deus escolheu José e Maria. Se eles tivessem dito, não, escolhe outro, Deus não os forçaria. Mas eles seriam, sabe o quê? 2 desperdícios. E Deus sofre e lamenta quando vê muitas vidas sendo desperdiçadas por não se enquadrarem na missão. A vida é uma missão. Porque quando eu olho para Paulo, quando eu vejo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo um homem que tinha uma vida até se encontrar com Cristo. Uma vida que não era a que Deus tinha dado para ele, era a vida dele, a vida que ele queria. Mas depois que uma luz brilhante, isso é registrado no livro de Atos, depois que uma luz brilhante, no capítulo 9, Cristo se manifesta a ele, aí nós vemos que Paulo, aí ele começa a viver, porque começa a missão da vida dele. E depois ele diz em cores bem claras, eu matava os santos, forçava-os a blasfemar na própria sinagoga, prendia-os, mulheres e crianças até, mas depois o que Paulo se torna? Um dos servos mais dedicados, que agora protege a igreja, chora pela igreja, chora pelos perdidos e se considera o principal dos pecadores. A vida de Paulo começou bem depois do que ele nasceu. E muitas pessoas demoram a compreender que a sua vida foi dada por Deus para uma missão. E as pessoas que se comprometem verdadeiramente com Deus, eu repito, os comentários, as oposições não são suficientes para eles irem adiante dirigidos por Deus. Quando eu olho para Paulo, eu vejo Paulo se dirigindo a Jerusalém e a igreja dizendo, olha, você vai ser preso lá, não vai não. E Paulo disse, olha, não me magoem o coração, eu estou pronto para dar a vida por Cristo. Deus quer que eu vá para Jerusalém? E Paulo foi. E de Jerusalém foi levado a Roma e lá serviu a Deus até o último minuto de sua vida, quando foi condenado por Nero e perdeu a sua cabeça.
Aqui então nós vemos que não tinha, então Elias, jeito melhor de Deus tratar José e Maria, será que não tinha um quartinho que Deus pudesse reservar? Talvez José estava orando, Senhor, proveja um lugar para mim e para minha esposa, e é lá, no curral, que Cristo vai nascer? Sim, foi no curral. E no curral. Sabe por quê que Cristo nasceu num curral? Entre outros motivos. Porque o mundo ama o espetáculo sem Deus. O ano que vem vai ter a Copa do Mundo, daqui a 2 anos, Olimpíadas, e os estádios lotam, milhões investidos. A mídia foca o espetáculo. O homem caído ama o espetáculo. Os grandes shows, quando são montados, e lá na cidade que eu e Raquel moramos, é show atrás de show. Os grandes cantores passam por lá, os grandes cantores segundo o mundo, claro, passam por lá, e as arenas, os estádios, os parques, as exposições ficam lotados. As pessoas amam os espetáculos. Amam os espetáculos, as grandes apresentações, onde tem um grande ajuntamento com muitas cores, onde tem ajuntamento de muitas pessoas. Isso é atrativo. E eu quero que nós olhemos para muitos anos atrás e veja o que é um espetáculo para Deus. Espetáculo para Deus é isso aqui. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eis o verdadeiro espetáculo. Quem que estava lá? Será que eu e você, se nós estivéssemos lá, acreditaríamos que aquele bebê nascido no curral era o Filho de Deus? Porque quando eu olho para o Calvário, eu vejo lá, dos discípulos, apenas um. Algumas poucas mulheres. Será que se eu e você estivéssemos lá, acreditaríamos que aquele ali é o Filho de Deus? Mas ali era o espetáculo. O verdadeiro espetáculo. E tanto é que, logo depois, não vamos ler todos os textos, mas no capítulo seguinte nós vemos que anjos aparecem ali, naquele lugar onde os animais ficam, e exaltam a Deus com um belo hino. Veja onde Deus se apresentou. Se apresentou ali, porque tinha ali a presença do seu Filho. Ali estava o Pai, Deus Filho. Então ali estavam os anjos, e ali estavam os servos fiéis. Então perceba, aonde estão pessoas, onde suas vidas são uma missão, Deus está ali, o Espírito Santo está ali, os anjos estão ali, e ali há um espetáculo. Porque quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que Jesus diz, se alguém não renunciar a tudo quanto tem, não pode me seguir. Se alguém querer preservar a sua vida, não é digno de mim. Mas se alguém perder a sua vida por causa de mim, esse é digno de mim. O Evangelho se resume nisso, que Cristo deu a vida por nós e que nós devemos agora dar a vida por Cristo, exemplificados entre tantos outros homens e mulheres fiéis da Bíblia, José e Maria. José deixou sua vida pacata, Maria deixou sua vida tranquila para cumprirem a missão da sua vida. Então é hora de nós passarmos a orar mais sério a Deus. Senhor, qual é a missão, especialmente os jovens, especialmente você, jovem que ainda não é casado, especialmente você, jovem, que ainda está como se diz, na flor da idade. Pesa muito sobre você, Deus chama você, tem uma missão. E quando fala em missão, não é somente ser missionário, mas ser tão dedicado como foi José lá na carpintaria, sendo tão honesto e altruísta como ele foi, tão humilde como foi Maria,
ao permitir passar por situações tão dramáticas, não tiveram méritos dos homens, não tiveram méritos dos grandes homens esse casal. Mas Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim, naquele dia eu me envergonharei deles. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos anjos, na minha vinda. José e Maria estarão entre esses, em que Deus os exaltará. Então nós temos que pensar, a minha vida está sendo uma missão, a minha vida tem sido uma missão, cada pessoa um projeto diferente, mas com o mesmo propósito, que Deus seja honrado, que pessoas sejam beneficiadas, que a palavra de Deus se torne o centro da vida. Aqui nós vemos que José e Maria contribuíram, suas vidas não foram um desperdício. Não assuma o controle da sua vida. Deus precisa assumir o controle da sua vida. Deus precisa. Por que nós estamos estudando sobre família o trimestre? Por que há tantas famílias se desintegrando? Porque Deus não estava no controle em boa parte das situações. Por que muitos jovens estão aí jogando a sua saúde e vida fora? Porque Deus não estava no controle. Por que tantas discussões, separações e intrigas? Porque Deus não está no controle. Porque aqui eu não vejo Maria culpando José. Ei, José, mas que situação que a gente entrou. Eu não vejo José culpando Maria. Que eu tinha que me comprometer com você? Aqui eu não vejo esse casal se arrependendo de fazer o que é certo e justo. Aqui eu vejo Deus trabalhando na vida dessas pessoas para que elas se tornassem cada vez mais semelhantes a Cristo e ao caráter de Deus. Já pensou? Você no lugar de Maria, você, irmã, e você, irmão, no lugar de José? Será que não pensaríamos, mas será mesmo que é isso que Deus quer de mim? Que situação é essa que Deus me trouxe? E sabia que o diabo faz isso? O diabo chegou para Cristo lá no Getsemane e falou: mas o que você está fazendo? Um já te traiu, o outro vai te negar, o teu povo te rejeita, e você ainda está disposto a ir para o Calvário? Para com isso. Você não é obrigado a fazer isso, não. Não compensa. Não compensa, não. Quando nós queremos nos consagrar a Deus, o inimigo não perde tempo em colocar pensamentos de que não compensa. Mas eu queria encerrar lendo as palavras de um homem em que a sua vida se tornou uma missão. E é o próprio Paulo. Exemplo para nós, escrevendo no 2 Timóteo. No capítulo 4. E no versículos 6 a 8, Paulo resume que realmente a sua vida tinha sido uma missão. Ele não tinha uma missão, a vida dele era missão, a tal ponto que ele dizia: o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Em outras palavras, se eu morrer, a morte é um piscar de olhos, não tem noção do tempo, eu já vejo Cristo voltando. E se eu viver, é para contribuir para o avanço da causa de Cristo. Então Paulo, no verso 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele escreve: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, quer dizer, derramando, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, completei a missão, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Está aqui Paulo fazendo uma sinopse, um breve resumo do que foi a sua vida e a conclusão de sua vida e o que ele esperava depois. Nós vemos aqui um homem que sabia quem era, o que ele tinha que fazer por causa da direção de Deus na vida dele. Aqui nós não vemos um homem com dúvidas. Aqui nós não vemos um homem medroso. Aqui nós não vemos um homem preocupado com as outras pessoas, no que elas iriam pensar de mal dele. Aqui nós vemos um homem que tinha um objetivo, completar a carreira. E ele completou. Aqui nós vemos um homem que sabia o que ele não podia perder, a fé. E uma fé que se submetia à vontade de Deus. Aqui nós vemos um homem que sabia o que o esperava no futuro. E é isso que Deus faz. E quer fazer cada vez mais na nossa vida, na sua vida. Que nós sejamos pessoas que saibamos a missão de Deus para nós, que não tenhamos dúvida de que não devemos olhar para trás, que não venhamos a duvidar em nenhum momento de Deus quando passarmos por uma Belém sem maternidade e quando estivermos precisando de um socorro. Mas saiba que Deus não desamparou José e Maria em nenhum momento. Ali eles se tornaram muito mais firmes e fortes, porque é em momentos de dor, é quando a gente se apega mais a Deus, é que realmente tem uma fé firme. No campo missionário eu sempre falo, olha queridos, você está passando por tanta dificuldade, é agora que a fé existe. Uma das cidades que a gente atende, teve um casal que teve um filhinho, e essa filhinha com muitos problemas de saúde, e graças a Deus eles têm vencido pela oração, pela dedicação. E quando a criança nasceu e ele me ligou, olha, minha filha nasceu com um grave problema, já teve que ir para o centro cirúrgico. Eu falei, meu amigo, é agora que a fé vale. Porque fé no momento de tranquilidade é quase inútil. Mas é para esses momentos que existe a fé. Com a graça de Deus a criança tem melhorado, tem crescido, vai completar 1 aninho. Então, queridos, existe uma recompensa grande, a coroa da justiça, o encontro com Cristo. Então, que cada um de nós, especialmente você, jovem, não perca a oportunidade de conhecer a missão de Deus para você, de maneira que a sua vida mesmo seja a missão. E você também, que já está mais adiante, já é casado, já tem família, Deus ainda tem missão para você. A sua vida deve ser a missão. E a sua vida deve falar mais alto do que as palavras. Assim como José e Maria não subiam em púlpitos, em altares para pregar, mas a sua vida fala mais alto até hoje. É hora de nós rememorarmos a nossa vida e dizer, será que a minha vida tem sido uma missão? Ou será que apenas eu gosto de ouvir sobre missões? Deus deseja que nós venhamos a meditar melhor sobre a nossa vida. Será que eu estou tendo essa fé que José e Maria tiveram? De realmente se dedicarem a Deus de tal maneira que as vidas deles, a vontade deles, sempre ficavam submetidas a de Cristo. E Deus está disposto a nos guiar e a nos cuidar. E isso não vai trazer tristeza. Às vezes a gente pensa, então o negócio é só sofrimento. Também. Mas a vida de quem serve a Deus, na verdade, é de grande contentamento por causa da presença de Deus, que faz com que essa presença supere qualquer oposição ou dificuldade. Então, queridos irmãos, eu queria de coração que nós encarássemos a nossa vida não somente como uma existência para nós comprarmos os alimentos e comermos dia após dia, mas que seja uma vida de significado, em que mais eu posso contribuir com a minha vida para servir melhor os propósitos de Deus e melhorar o mundo ao meu redor. Nós temos que perguntar, Senhor, que mais? Que mais que o Senhor quer? O Senhor quer de teu servo, de tua serva? Pode ter certeza, Deus vai responder da melhor maneira possível, fazendo o que for melhor para você, te concedendo situações
boas, maravilhosas, algumas com lágrimas, outras com grandes alegrias. Mas como Paulo, já aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter fartura, sei ter escassez. Em tudo sei passar, ter abundância, ter fome. E depois que ele disse isso, aí que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos ajude, irmãos. A mim também. Amém.